Então, bora de miranha. O Leonardo mandou aqui pra gente essa arte e disse o seguinte: peça feita no hype do Spider-Verse, tanto para participar da trend de Spider-Sona quanto... Eu não sei o que é isso, Spider-Sona. Quanto para estudar e brincar com a linguagem visual do filme. Tive dificuldades na pose do personagem, mas também gostaria de um feed em cores, em efeito de render se possível. Como deixar ela ainda mais interessante? Sei que ela é uma peça mais gráfica, mas valorizo muito a sua opinião artística em geral. Ô, louco. Aprende com ele, chat, a ser bonzinho, educado e amoroso. Obrigado, obrigado mesmo. Então cá estamos. Se não tiver muito o que falar, tá tranquilo. Irei cozinhar. Ok, tá. Vai cozinhar, então? Pô, gostei demais, cara. Gostei demais. Não tem como falar de Spider-Verse, de Spider-Man, sem falar do Alberto Mielgo, né? O Alberto Mielgo é o artista que definiu, basicamente, o estilo gráfico que foi usado no primeiro Spider-Verse e que foi depois seguido de vários filmes e animações. Enfim, esse cara é simplesmente incrível. Eu vou pegar aqui um post dele, ó, que a gente consegue com certeza se inspirar em algumas coisas, porque é impossível mesmo não citá-lo, né? Até nas partes gráficas, tem os concepts mais pra frente que são muito legais, cara. E que a gente consegue até pegar algumas ideias gráficas pra aplicar na sua peça, assim, ó. Então, essa aqui é muito boa. Aqui, ó. E esses concepts são muito bons. Saca só. Eu também adoro soluções gráficas, ó. Essa Gwen, show de bola. Essa aqui é uma das minhas favoritas. Muito bom. É simplesmente muito bom. Então a gente consegue ver que, na verdade, tem um uso de pincéis de uma forma muito criativa, né? Mas na essência, tá muito bem desenhado, shapes incríveis e uma separação boa de luz e sombra, tá? Então isso gera uma certa tridimensionalidade muito legal, apesar de ser bem gráfico. É uma coisa que eu adoro do trabalho que ele fez pro Spider-Verse, nesse sentido aqui. Ele consegue distorcer as formas, deixando elas extremamente gráficas, mas ainda assim, com o preenchimento dessas formas que estão bem estilizadas, ele usa uns pincéis bem texturizados e bem malucos, assim, né? Então, acho que a gente pode tentar puxar alguma coisa disso pro seu Homem-Aranha. Eu acho que já era a sua intenção, né? Ir mais pra esse caminho e tal. Então, o uso de ruído para preencher áreas mais vazias são excelentes. Também é um ótimo recurso. Vamos lá. Então, aqui eu vi que você já fez muitas das coisas que eu mostrei, né? Só que eu acho que dava para você ser mais ousado. Mais e mais ousado. Especialmente em questão de valores, cores e shape. Eu acho que alguns shapes eles estão um pouco normais demais, na minha visão, tá? Eu daria uma estilizada um pouquinho a mais para você dar uma exagerada mesmo, sabe? E como eu tava falando, eu sinto ainda um pouquinho de timidez nos efeitos gráficos, assim, sabe? Tem uns efeitos muito legais que eu apliquei naquela peça da Narida, que é super fácil de fazer e que adicionaria talvez uma camada extra de efeitos gráficos aqui. Vou testar aqui, ó. No Filter Gallery, a gente tem esse Glowing Edges aqui, ó. Então, uma coisa que eu vou fazer é usar o Cutout e depois o Glowing Edges, tá? O Cutout eu usei com esses termos aqui, ó, 663 e o Glowing Edges 454, tá? Isso aqui já vai gerar coisas bem legais. A gente pode até diminuir um pouco essa espessura da linha aqui, ó. E vamos dar OK. Olha que legal. Se a gente usar isso com um Color Dodge, por exemplo, e mover um pouco, ó, a gente já consegue um efeito gráfico muito maluco que, com certeza, contribuiria para a peça de alguma forma. E a gente pode voltar com uma máscara aqui, limpando certas áreas, ó, para não ficar muito poluído nas áreas de informação importante, tipo o rostinho dele. Então até geraria uma certa brincadeira com o sol, né? Esse sol ele tá meio que invadindo mais ainda o rostinho dele com uns riscos, tá vendo? E isso aqui é bem legal, cara, de você usar. Você pode brincar
infinitamente com isso. Você pode, por exemplo, inverter esse efeito. Desculpa os olhos aí. Usar, quem sabe, um modo de darken, talvez. Ó, pra fazer o oposto. Talvez usar isso aqui só no texto, ó, também pode funcionar. Então, ó. Eu vou pintar tudo com preto e vou só revelar. Isso aqui eu usei naquela pintura da Narida. Não sei se alguém vai lembrar aí. Mas é uma pintura que eu testei fazer uns efeitos meio anime. Me inspirei bastante nos artistas que usam muito os efeitos de Photoshop, que é até muito louco, cara. É bem da hora. Vou tentar fazer isso aqui com uma layer de screen, ó. O que eu tava falando, eu acho que dava pra você dar uma exagerada nas próprias formas, né? Da perna dele, principalmente, do bracinho. Testar um negócio aqui. Talvez algo assim, ó. Eu não tenho muitos pincéis que nem o Alberto Miogo tem, sabe? Esses muito texturizadões e tal. Eu não tenho, tá? Nas cores, é o que eu tava falando. Eu acho que dava pra dar uma exageradinha na saturação. Eu acho que ela tava um pouco cinza demais pra ser uma imagem tão divertida em questão de textura e tal, sabe? Então, só aumentar essa saturação, até o vibrance, né? Também é uma coisa interessante de mexer. Deixa eu diminuir um pouquinho a saturação aqui e aumentar só a vibração. Pode ser interessante, porque aí vai destacar bem, né? As cores que você escolheu pro desenho. Vou testar outras coisinhas também. Eu tava sentindo falta de um pouquinho de ruído também nessas áreas muito limpas do personagem. Então, quem sabe botar uma pattern que tenha um ruído, ou até mesmo criar um noise, você mesmo, só para preencher essas áreas, sabe? Mais escuras. Talvez fique interessante, gere um ruído interessante pra peça. Mas ficou muito bonito, cara. Assim, eu tô enchendo o saco aqui. Mas, ó, só pra comparar, em questão de cor, especialmente, né? Ó. Tá vendo como ela tava um pouquinho contida e um pouco acinzentada demais? Se você criar alguns efeitos nesse sentido mais exageradões, assim, ó, eu acho que vai dar um up muito legal, cara. Gera uma brincadeira aqui com a letra, sabe? Tipo de riscado, como se isso aqui fosse um frame de animação que foi pausado no meio e você tirou um print screen, tá ligado? Eu acho que é uma questão de tchan. Clássico. Ó, tá vendo? Então, algo que era meio simplesinho, pouco contido, criar esse contorno, esse outline, pô, eu acho que fica bem legal. E, de novo, eu não tenho resposta certa, sabe? Eu não acho que isso aqui é certo ou errado de fazer. Mas eu acho que é um caminho possível, tá? A gente pode, obviamente, até criar mais exagero. Então, vamos, de novo, no Filter Gallery. Eu vou tirar o Glowing Shapes e vou usar esse cutout só. Dá ok. Quem sabe usar isso aqui de alguma forma? Vamos testar. Às vezes só vai ficar ruim mesmo, sabe? Mas quem sabe um shape externo, hard mix doidão aqui. Será que a gente não consegue fazer alguma coisa com esse hard mix? Invertir aqui. Se fosse uma luz interagindo com ele, ó. Ficou ainda mais vivo, né? Com esse hard mix. Eu, de novo, não mexeria muito, porque eu acho que já tá muito da hora mesmo. Tá incrível essa peça, sabe? São coisas mais de gosto, assim, mas, pô, eu adorei mesmo o uso de halftone que você colocou aqui, essas linhas bem gráficas, o sol atrás, ficou bem da hora mesmo. Pra mim era só dar uma mexidinha no shape geral e ser mais doidão, assim, nos efeitos, sabe? Tipo, sem limites mesmo. Deixa eu só, talvez diminuir um pouquinho esse aqui só. Ó, o antes e depois. Tá vendo como parece que tem um potencial, assim, de ir muito longe com essas cores e com tudo, e com muita coisa aparecer. Mas tava um pouquinho tímido, né? Talvez, vendo a peça que eu fiz, essa edição que eu fiz, quem sabe você não se anima aí pra testar uns efeitos e você não encontra um efeito ainda mais da hora? Com certeza é possível, entendeu?
Tô meio que mostrando um horizonte possível pra você. De forma alguma eu quero dizer que você precisa fazer isso, tá? Porque, de novo, já tá muito legal a peça. Belezinha? Espero que tenha sido, de alguma forma, útil pra você Eu quero o papo, aplausos. tá bom? Mas valeu, cara. Pô, parabéns demais, Mais assim. Ficou alto. muito da hora essa peça, com certeza absoluta. O pessoal, na hora que eu abri aqui, deu pra sentir, né, o chat. Tipo, no, que da hora. Foi um bom papo, sim. Show de bola, que bom. Peças assim dão aquele medinho de será que eu não tô... Será que não é too much? Acho que isso me fez ficar mais tímido nesses efeitos. Ó, o que eu posso dizer pra você é o seguinte. Se você não exagerar a ponto de incomodar, você nunca vai saber se é too much, sabe? Se não, você não extrapolou demais. É importante que você chegue nesse feeling de tipo, exagerei, coloquei, fui demais, porque aí você tem pelo menos uma percepção de pra onde você pode voltar, porque você já percorreu o caminho. Se você nunca chegar lá no resultado malucão, tipo, aquele, nossa, exagerei demais. Você só vai ficar parando, você vai parar muito antes e não vai ter a visão de como poderia ser. Entendeu? Então sempre exagera um pouco mais. Sempre, sempre, sempre exagera um pouco mais. Qualquer coisa você volta um pouco. Sacou? E é isso. Essa segurança pra puxar a pintura é foda, ótimo feedback. É, então. Eu só consigo fazer porque é a peça dos outros. Na minha, fi, é super difícil também. Ai, dar feedback na arte dos outros, ah, beleza. Show de bola. É nóis, é nóis. Valeu, valeu.